Prezados, bem-vindos à parte 2 da aula 4 de Introdução à Álgebra. O objetivo de hoje é estudar o algoritmo de Brillouin-Ruffini, que é simplesmente uma sequência de passos a ser seguida para se encontrar o quociente e o resto da divisão entre polinômios. Como comentado, o algoritmo é uma sequência de passos para se obter o quociente e o resto na divisão de polinômios, e na prática o que nós obtemos são os coeficientes do quociente e também do resto, fazendo-se a divisão de um polinômio qualquer por binômios da forma x menos a ou x mais a. Então temos o dividendo como sendo um polinômio p qualquer e o divisor tem que ser binômios no formato x menos a ou x mais a, sendo a números reais positivos. Em resumo, aqui um breve esquema, nós colocamos uma barra vertical e uma barra horizontal alongada. E por que ela deve ser alongada? Porque sobre ela nós vamos colocar os coeficientes do polinômio p em ordem decrescente dos expoentes. Eles têm que estar relativamente espaçados, então é necessário um espaço maior. Nessa parte, nós colocamos a raiz do binômio x mais a ou do binômio x menos a, de acordo com o problema. E o algoritmo nos dá uma sequência de passos para que aqui encontremos os coeficientes do quociente e também do resto da divisão. Vamos resolver dois exemplos para mostrar a utilização do algoritmo de Brillouin-Ruffini. Nós queremos efetuar a divisão do polinômio 4x² mais 6x² mais 8x mais 10 pelo binômio x menos 2. Precisamos então encontrar primeiramente a raiz desse binômio. Para encontrá-la, basta igualar o binômio a zero, x menos 2 igual a zero. E isso implica que o x tem que ser igual a 2. Então 2 é a raiz desse binômio. Agora colocamos a barra vertical e também a barra horizontal. E a raiz que nós acabamos de encontrar, nós vamos colocar aqui, 2. Agora, os coeficientes do polinômio nós colocamos sobre a barra horizontal. O primeiro deles, 4, depois na ordem, o próximo é o 6, depois 8 e depois o 10. Aqui, do lado do 10, que é o último coeficiente, nós também podemos colocar uma barra, porque nessa região é que vai aparecer o resto da divisão. Agora, esse coeficiente desce, sempre ele vai descer, então 4 nesse caso desce, fazemos ele vezes a raiz, mais o próximo coeficiente que tem sobre a barra horizontal. Então, 4 vezes 2, 8. 8 mais 6, 14. Mesmo processo. Esse elemento vezes a raiz, mais o próximo coeficiente. 14 vezes 2, 28. Mais 8, 36. Mesmo processo. Esse elemento vezes a raiz, mais o próximo elemento. 36 vezes 2, 72, mais 10, 82. O último número encontrado sempre será o resto da divisão que nós estamos fazendo. Então, aqui é o valor do resto, já o conhecemos. E a partir dele, para a esquerda, o primeiro coeficiente encontrado sempre será o termo independente, ou aquele que acompanha x elevado a zero. O próximo é o x elevado a 1, é o coeficiente de x elevado a 1. E o próximo, x elevado a 2. Sempre nessa ordem, assim sucessivamente. O coeficiente independente, o coeficiente de x e o coeficiente de x ao quadrado, e os próximos, se for o caso. Então, aqui nós teremos 4x ao quadrado, próximo coeficiente é 14, então 14x, mais o termo independente, que nesse caso é 36. Encontramos esse polinômio, e ele vai representar exatamente o quociente da divisão. Sendo assim, a divisão entre esse polinômio e esse binômio resulta em resto 82 e em 4x² mais 14x mais 36 como quociente da divisão. Agora queremos efetuar a divisão do polinômio 2x elevado a 4 mais 5x³ mais 2x mais 1 pelo binômio x mais 3. Primeira coisa, encontrar a raiz desse binômio.
A raiz é obtida fazendo-se x mais 3 igual a zero, que implica em um valor de x igual a menos 3, ou seja, menos 3 é a raiz desse binômio. Agora colocamos a barra vertical e também a barrinha horizontal. A raiz que nós acabamos de encontrar, menos 3, vai nessa posição, então menos 3. E aqui nós colocamos os coeficientes do polinômio. O primeiro deles, 2, depois o próximo, na ordem, 5. Percebam que não aparece x ao quadrado, então o coeficiente de x ao quadrado é zero, então temos que colocá-lo. O coeficiente de x é igual a 2 e o coeficiente independente é 1. Aqui podemos colocar mais uma barra vertical, porque aqui vai aparecer o resto, só para deixar bem dividido. Esse coeficiente sempre vai descer, então 2. E fazemos, mais uma vez, 2 vezes a raiz mais o próximo coeficiente. 2 vezes menos 3, menos 6, mais 5, menos 1. Mesmo processo, o menos 1 vai ser multiplicado pela raiz e somado com o próximo valor. Menos 1 vezes menos 3, 3, mais 0, 3. Multiplicamos o 3 pelo menos 3 e somamos com 2. 3 vezes menos 3, menos 9, mais 2, menos 7. Mais uma vez, menos 7 vezes menos 3, mais 1. Menos vezes 7 vezes menos 3, 21, mais 1, 22. Encontramos todos os coeficientes. Uma vez feito isso, sabemos que o último resultado encontrado sempre representará o resto dessa divisão e os outros coeficientes, a partir da esquerda, indo para a esquerda, serão o termo independente, o coeficiente de x, o coeficiente de x ao quadrado, sempre nessa ordem, e aqui, por último, o coeficiente de x ao cubo. Se tivesse mais, iríamos continuando, x à quarta, x à quinta, e assim sucessivamente. Então, nesse caso, teremos 2x ao cubo, coeficiente menos 1, então menos x ao quadrado, mais 3x, menos 7, que é o coeficiente independente. Esse polinômio obtido, 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 3x menos 7, é o quociente da divisão que nós estamos procurando. Então, essa divisão resulta num resto igual a 22 e nesse quociente 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 3x menos 7. Fico por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado ou entendido e aguardo vocês na próxima aula do canal.